Meus queridos alunos, bem-vindos de volta aqui à segunda parte da nossa aula de fármacos que atuam na dor e inflamação. A aula, no vídeo passado, a gente terminou falando ali de dor e nocicepção, né? A gente vai dar sequência aqui falando um pouco sobre a nocicepção. Então, os nociceptores, né, são neurônios especializados em detectar dor, né? Fazer a transdução desses estímulos dolorosos para o sistema nervoso central. Como eu falei para vocês, a dor é uma criação do nosso cérebro, tá? Então, olha só, a transdução dos estímulos dolorosos ocorre nas terminações nervosas livres das fibras, né? Nervosas livres das fibras especializadas, tá? Aquelas não mielinizadas, tipo C, ou pobremente mielinizadas, A delta. Então, essas são os neurônios, né? Responsáveis pela detecção de dor. A maioria dos nossos receptores responde a estímulos mecânicos, térmicos e químicos, que são chamados, portanto, de nociceptores polimodais. Então, você tem aqueles que respondem a todo tipo de estímulo, né, e detecta uma sinalização de dor, desencadeando uma sinalização. E você tem aqueles mais específicos. Por exemplo, existem nociceptores só para detectar dor mecânica. Então, eles são chamados, né, de mecanonociceptores, que mostram respostas seletivas, né, à pressão intensa. Você tem nociceptores térmicos, termonociceptores, que respondem seletivamente ao calor queimante ou frio extremo. E nociceptores químicos, que respondem de forma seletiva à histamina e agentes químicos. Então, esses neurônios, né, que eles inervam, estão em todos os nossos tecidos praticamente. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre a distribuição. Eles são responsáveis por detectar, né, e desencadear essa sinalização. Eles são muito importantes, porque imagine você não sentir dor. Imagine você ia se queimar lá no fogão na hora que estivesse fazendo uma comidinha gostosa, tu ia lá, tu ia te queimar, porque tu ia sentir ali aquele calor, não de maneira dolorosa, a ponto de você puxar o seu braço. Então vale ressaltar isso, né, que a dor é um mecanismo importante de defesa. E aqui, né, nesse neurônio que a gente tem o processo, né, de hiperalgesia, que é uma resposta exagerada à dor, né, quando você tem um processo de inflamação. Esses mediadores inflamatórios, né, que ele coloca aqui, prostaglandinas, né, que eu mostrei ainda agora para vocês no vídeo anterior, o edema. Olha aqui os mastócitos, liberação da histamina. Ela aumenta, né, esse sinal, ela potencializa. Quando você está ali, você bateu, né, você machucou o seu pé. Ninguém pode tocar nele, tocou, dói. Então, isso é a hiperalgesia, porque ele está inflamado, está edemaciado. Tá ok? Então, eles potencializam esse mecanismo, né, de nocicepção. Onde a gente tem uma sinapse aqui, e essa sinapse ela vai vive a gânglio da raiz dorsal chegar ao sistema nervoso central. E está mostrando aqui na periferia e também aqui nos órgãos internos. Né? Distribuição dos nossos receptores, né? Os nossos receptores estão presentes na maioria dos nossos tecidos corporais, né? Quase praticamente em todos, né? Como pele, ossos, músculos, maioria dos órgãos internos, vasos sanguíneos, coração, todos eles estão ali, são capazes de sentir, né? Dor, sinalizar dor, a nocicepção. E tem uma coisa que é interessante, né? Que ele fala que eles estão ausentes do próprio sistema nervoso central em si, né? Apesar de estarem presentes nas meninges, tá? Então, assim, não teria no sistema nervoso central você não sente dor, né? E se tiver nesse filme Silêncio dos Inocentes, tem uma cena que... Não, assim, eu aprendi vendo esse filme, eu aprendi isso vendo esse filme há muitos anos, quando eu era criança. Isso me marcou muito, porque tem uma cena que o cara... Ele é um serial killer e ele... Assim, literalmente, ele abre a calota craniana de um paciente e tira um pedaço do córtex pré-frontal. Ele começa a falar, né, que no sistema nervoso central você não tem nociceptores. Ele não usa esse termo, né? Ele usa outro termo. Então ele pode ali pegar tranquilamente. Ganhou o Oscar, hein? Recomendo aí para vocês.
Demora muito, a galera tá de férias, então bora assistir. Então, ele se distribui em todos os tecidos, né? Menos o sistema nervoso central. Isso aqui fica aqui pro final, a nocicepção. Então, você tem vias, né, que ascendem com essa informação. A gente vai falar das duas principais vias, né? A via espinotalâmica, a principal via da dor, né? Que vem da periferia aqui, que é a que está aqui na imagem. E você tem a via trigeminal, né? Uma via muito importante. Vou dar um destaque aqui para vocês, porque ela sinaliza informação de dor na face e no terço anterior da cabeça, né? Então, quando o dentista vai fazer ali algum procedimento, uma aplicação, uma injeção, uma anestesia, tudo, então os nossos receptores vão via trigeminal sinalizar a dor, né, para o sistema nervoso central. A gente vê aqui que é córtex somatosensorial, né, gente? Então, e tem uma interpretação cortical, né? Como eu falei para vocês, cada paciente tem a sua dor, né? Ela é meio que subjetiva. E existe mecanismo de controle, tá? Como eu falei anteriormente no vídeo anterior, esse mecanismo de controle, eles indicam uma coisa pra gente. Que se existe um controle interno, a gente pode manipular esse controle farmacologicamente. Então, o que ele fala aqui? Regulação aferente. A dor provocada pela atividade nos receptores também pode ser reduzida pela atividade simultânea de mecanorreceptores, que é o que ele está mostrando aqui nessa imagem. Mecanorreceptores de limiar baixo. O que significa? Às vezes tu dá uma canelada, tu deu uma canelada e dói. Aí tu vai lá e tu esfrega, né? Passa a mão ali onde tu bateu. Aquilo ali estimula mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores estimulam o interneurônio, que está bem aqui, olha nessa imagenzinha. Esse interneurônio que ele é inibitório, então ele disfarça um pouco a sensação de dor. Então, mecanismo que diminui a dor de fato, né? Isso é o princípio, né? Por exemplo, de você passar a mão ali quando você bate. Essa é a teoria do portão da dor, tá, gente? Depois vocês podem ler um pouco sobre ela. Existe regulação descendente também. Várias regiões encefálicas estão envolvidas na supressão da dor. Uma delas é a região dos neurônios do mesencéfalo, chamado substância cinzenta periaquidutal, o famoso PEG. Não dá para a gente ver aqui que a imagem ficou pequena, né? Mas o que, é que eles mostraram? Que a estimulação elétrica do PEG causa analgesia profunda e tem sido explorada clinicamente, né? O PEG recebe normalmente aferência de várias estruturas encefálicas, os quais são responsáveis pela transmissão de informações relacionadas ao estado emocional, relacionado àquele processo de dor. Aí quando você estimula aqui o PEG, olha aqui a imagem, quando você estimula essa regiãozinha, você tem uma analgesia profunda, uma analgesia central. No decorrer da aula a gente vai falar um pouco sobre os analgésicos centrais, né? A gente vê que aqui, por exemplo, tem muito receptor opioide, que teria os analgésicos opioides atuando, né, nessa região, regulando a dor. Falar um pouco sobre agora os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. Conceito, né? Os anti-inflamatórios, cadê meu laser? Ah, tá aqui para baixo. Os anti-inflamatórios esteroidais são um grupo quimicamente heterogêneo, ou seja, são várias moléculas totalmente distintas, né? Que se diferenciam em 3 atividades principais, tá, gente? Que é uma atividade antipirética, uma atividade analgésica e atividade anti-inflamatória, que está aqui embaixo também, né? Então tu vai ter AINES anti-inflamatório, que por exemplo, ele só tem a atividade analgésica. Ele tem um nome de anti-inflamatório, mas ele só promove a analgesia. Então, que ele é fracamente anti-inflamatório, isso acontece. Então, eles atuam principalmente inibindo enzimas da ciclooxigenase. Eu mostrei ainda agora para vocês a COX-1 e a COX-2, né? Que catalisa o primeiro estágio da biossíntese de prostanoides. Isso leva à produção e síntese de prostaglandinas, com efeitos desejados e indesejados.
Então você tem ali fármacos que são mais atividade anti-inflamatória, por exemplo, e pouquíssima atividade analgésica ou antipirética. E você tem aqueles com uma excelente atividade antipirética. E assim vai, eles vão variando entre eles. Que efeito, né, fisiológico eles vão apresentar. Então o efeito anti-inflamatório, né, a gente vai ter aqui uma supressão de sinais da inflamação. Isso ocorre pelo bloqueio de prostaglandinas por inibição da COX. Então a gente vê que os AINES são inibidores enzimáticos, tá? Inibições, ou seja, eles inibem a ciclooxigenase. Inibição da liberação de histamina, que isso promove diminuição da migração dos polimórficos nucleares. A gente viu, né, esse componente celular importante no processo inflamatório. Dos monócitos, né? Você tem alguns que são... Vale ressaltar que os anti-inflamatórios estão mais ali relacionados àquela inflamação aguda, aquele processo inicial ali, de 24 horas, 48 horas. Nas inflamações crônicas, eles se tornam um pouco eficientes. Então, o que se espera dele é a redução da vasodilatação, sem redução significativa, né, de células inflamatórias. Na inflamação crônica, isso. Tá? Bora seguir aqui. O efeito antipirético, aqui seria um efeito anti-inflamatório. Né? Aqui o efeito antipirético é um outro efeito, né, esperado dos AINES. E ocorre principalmente no sistema nervoso central, numa região chamada de hipotálamo, que é quem regula a temperatura corporal, né? Já foi demonstrado. Os AINES eles diminuem a presença de prostaglandinas, que diminuem a temperatura corporal. Além disso, uma ação vascular periférica que leva à vasodilatação e aumento da perda de calor. Outro efeito é a homeostasia, né? Não é um efeito nem sempre esperado, né? Às vezes sim, né? Tem esse uso clínico, mas às vezes não. Que é a agregação plaquetária, como ele diminui o nível da tromboxano A2, o paciente aí passa a ter um aumento do sangramento. Porque a tromboxana ela é importante, que ela promove a agregação e uma vasoconstrição, isso é importante para estancar o sangramento. Então, se um anti-inflamatório inibe a COX na plaqueta, você passa a ter mais sangramento. Então, não é um efeito legal, nem sempre vai ser um efeito legal em determinados procedimentos. Outro efeito é o efeito analgésico, né? E se relaciona à diminuição de prostaglandinas, diminuição do limiar de ativação das terminações periféricas, tá? Da PGE2 e da bradicinina, diminuindo a hiperageusia inflamatória, né? Que eu falei, aquela resposta exagerada, né, dos nossos receptores ao processo inflamatório. Ele é reduzido reduzido, né, pelos anti-inflamatórios, promovendo esse efeito analgésico. Também envolvimento, diminuição do recrutamento de leucócitos, né? Como eles atravessam a barreira hematocefálica, também se acredita na diminuição de prostaglandinas, que atuam ali como neuromoduladores do corpo corno dorsal, né, do sistema nervoso central, também está relacionado tudo ao efeito analgésico. Mas é muito importante esse efeito periférico dele. A gente vai ver que, rapidinho, isso é uma coisa importante, né? Que os anti-inflamatórios, eles medeiam a dor de maneira diferente dos analgésicos opioides, que eu vou falar mais na frente. O sistema opioide aí tem os receptores dele, né? E atua mais em nível central. E aqui a gente tem ele atuando nas prostaglandinas, em nível periférico. Então são dois mecanismos diferentes que se completam, né? E você tem ali um sinergismo, né? Que a soma dos... que quando eles estão juntos, a gente tem um efeito maior do que a soma deles separados. A gente chama isso de sinergismo na farmacologia. E é muito importante ser muito utilizado, né? Você tem apresentações farmacêuticas, que você tem ali paracetamol, mais codeína, né? Então existe essa associação, ela é utilizada para potencializar o efeito analgésico. Qual é o mecanismo de ação deles, né? Como a gente viu, a gente retornar aquela via de síntese das prostaglandinas. Os AINES eles atuam nas ciclooxigenases. A gente viu que tem a COX-1 e a COX-2.
para produzir esses efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. E aí a gente vai ser bem específico, né? Quando ele inibe a COX-1, você não tem a prostaglandina E2. Isso aqui é meio ruim, porque ele reduz o fluxo sanguíneo renal, né? E um dos problemas, gente, do uso de anti-inflamatórios são lesões renais. Então tem que tomar muito cuidado, ver se o paciente tem histórico e não exagerar no uso, né? Veja um outro efeito, né? Aqui eu estou falando da COX-1, tá? Tromboxano A2, agregação plaquetária. A gente viu que aí diminui a agregação plaquetária aumentando o tempo de sangria, né? Isso é ruim. Imagina se você faz um procedimento dentário. Você não quer que seu paciente fique sangrando após aquele procedimento, então tem que estar atento, porque tem fármacos que inibem mais e fármacos que inibem menos. E o outro, todos isso aqui, gente, que eu estou falando são efeitos adversos também. E a PGI2, ela produz um muco, né, que protege a mucosa gástrica. Então, quando você inibe, quando a inibe a PGI2, você passa a ter sintomas, né, de desconforto gástrico, né? Porque aí a mucosa gástrica vai estar exposta ao ácido clorídrico. Então o paciente vai relatar dor, vômito. Então, quando eles inibem, atua ali na COX-1, você tem várias reações adversas associadas assim. Repetindo, lesão renal, diminuição da agregação plaquetária e integridade do endotélio da mucosa gástrica, já que você não vai ter mais aquela proteção gástrica. Então, pelo outro lado, né, a COX-2 é o que a gente espera, né, lembre que a COX-2 ela é induzida pelo processo inflamatório. Então, você ir bloqueando ela, que é o que a gente espera que o anti-inflamatório faça, você diminui a ativação de proteases que detonam o tecido. Então, você diminui aumento de prostaglandina, você diminui o aumento de prostaglandina, aumento de mediadores inflamatórios, aumento de hiperalgesia. Então, os efeitos anti-inflamatórios você espera da COX-2, apesar de que ela também pode causar algum efeito cardíaco, que eu vou falar aqui, né? Então, dentre esses efeitos adversos, né, a COX-1, como eu falei, está relacionada, a inibição da COX-1 está relacionada a distúrbio gastrointestinal, aumento do tempo de sangria e o fluxo renal, problemas renais que não está aqui. E a COX-2 você associa a problemas cardiovasculares, como infarto e risco de trombose. Há um tempo atrás, quando fizeram os inibidores seletivos da COX-2, né, se achou que não se teria mais reações adversas, o uso de AINES, né? Mas depois descobriu esse tipo de evento. Então se viu que a COX-2 está relacionada a problemas cardiovasculares. Tá? Está falando aqui de efeitos adversos. Bem, os AINES eles são são várias classes, tá? Então eu vou mostrar aqui a classificação química deles. Você tem os salicilatos, que o principal representante é o ácido acetil salicílico, né? Os fenamatos, que é o derivado do ácido mefenâmico, né? Os derivados do ácido indolacético, que é a indometacina. Derivados do ácido fenilacético, é o diclofenaco, né? Muito usado como anti-inflamatório. Tá? Derivados do ácido propiônico, né? Que é o ibuprofeno. O ibuprofeno tem atividade tanto anti-inflamatória como analgésica. Né? Um bom analgésico. Derivados pirazonolonicos, que a gente tem aqui a famosa dipirona, que é muito utilizada no Brasil, né, como analgésico e antitérmico. Disparado, né, pessoal, usa dipirona. Se tu vai numa urgência, é dipirona direto. Derivados oxicans, né, como piroxicam, que tem principalmente ação anti-inflamatória. E você tem os inibidores seletivos da COX-2, né, como o Celecoxib.
que tem mais ação anti-inflamatória, né? E aqui embaixo, né, derivados do para-aminofenol, a gente vê que ele está um pouco desgarrado, né? Que é nada mais do que acetaminofeno, que é o paracetamol, né? O paracetamol é considerado um AINE, né, apesar de ser colocado mais como analgésico, tem mais uma ação analgésica. Os efeitos adversos, muitos já falei para vocês, né, a perda da desconforto gástrico, às vezes dispepsia, né, que está relacionado ao desconforto gástrico, diarreia, náuseas, vômitos. Veja que isso aqui é tudo desconforto gráfico, né? Sangramento gástrico tem a ver com isso também, diminuição da agregação plaquetária, né? E ulceração. Isso aqui, se o paciente usar muito anti-inflamatório, fatalmente ele pode desenvolver esses tipos de distúrbios. Algumas reações cutâneas, esse aqui é o mais comum, tá? Distúrbios gástricos, dependendo do anti-inflamatório que a gente está falando. Efeitos renais, né? O paciente pode até ter nefropatia, né, por analgésicos. Então isso aqui é muito sério. Tem paciente que perde a função renal em decorrência do uso exagerado de anti-inflamatórios não esteroidais, dos AINES. Tá? Distúrbios cardiovasculares, principalmente os inibidores seletivos da COX, como o celecoxib. Distúrbios hepáticos, depressão da medula óssea. Broncoespasmos em indivíduos asmáticos. Né? Indivíduo asmático, tem que tomar cuidado, ele não pode usar AINES, tá? Principalmente contraindicado, tá, gente? Principalmente o AS. Ok, então são aqui o nicho de reações adversas relacionado aos usos dos AINES. Todos eles causam tudo? Não, cada um tem o seu perfil. Isso é importante nós sabermos diferenciar, né? Por exemplo, derivados do ácido salicílico é muito comum, né, causar distúrbios gastrointestinais. Mas eles têm vantagens, né, como baixo custo e um longo histórico de segurança, né? A aspirina, né? Certo. Diflunisal, né, um derivado salicilato que não tem efeito antipirético. A indometacina também causa muito distúrbio, né, gastrointestinal. Bora ver aqui os ácidos propiônicos, né, o ibuprofeno. Esse aqui eu acabo usando muito como analgésico. Tem menor toxicidade, né, melhor aceitação em alguns pacientes. E tem um bom uso seguro, né, mas nunca exagerar, né. O ibuprofeno que tem uma boa atividade analgésica. O cetoprofeno aqui embaixo eu vou marcar. É muito usado como anti-inflamatório, né, anti-inflamatório de fato. Aqui os Oxicans, Meloxicam, Piroxicam. Meia vida longa, permite uma administração única e diária. E aqui embaixo os inibidores da COX, Celecoxib, risco de infarto, tá? Menor, mas assim, como eles não inibem a COX-1, então tem uma vantagem grande que é não promover irritação gástrica. Mas se o paciente tem algum problema cardíaco, passa a ser contraindicado. Aqui os principais AINES empregados na clínica odontológica: denominação genérica, dose usual, intervalo de doses. Tem vários aqui, né? Diclofenacos, ibuprofeno, 400 mg, até de 400 a 600 mg, meia vida de 8 a 12 horas. Cetoprofeno, 150 mg, uma vez por dia, né? 24 horas. Então são vários aqui, né, usados. Aqui o paracetamol, né? O paracetamol ele é um AINE, tá, gente? Mas ele é colocado ali mais como um analgésico, porque é o seguinte, ele também classificado como inibidor das ciclooxigenases, né? Apesar de ele não apresentar atividade anti-inflamatória, ou seja, é um fraco inibidor da COX-1 e da COX-2. Então ele é usado mais como analgésico em procedimentos odontológicos para controlar a dor, né? De intensidade leve a moderada, principalmente dor leve. Se acredita que ele tem uma ação na COX-3, uma isoforma, né? Foi sugerida um tempo atrás, especialmente no sistema nervoso central. Então, seu efeito analgésico parece ser atribuído uma ação direta
no sistema nervoso central. Além da COX-3, já se associa também o uso em vias serotoninérgicas. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais. Espero vocês lá, então. Um abraço, bom estudo!